Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal da Verdade. O jornal dessa noite vai abordar um assunto relacionado ao nosso cotidiano. O tema é verdade. A verdade é um tema muito discutido. E nessa noite vamos começar com a verdade e a dimensão intelectual. A primeira dimensão universal da experiência humana é a dimensão intelectual, o aspecto de nossa natureza que almeja a verdade. E para discutirmos melhor esse tema, está presente o grande pensador Aristóteles. Boa noite. Para você, o que seria a verdade em uma dimensão intelectual do trabalho? A verdade é o contraste da mentira. A verdade é o nosso cabo-guia, sendo que é ela que nos orienta. A verdade sobre a verdade é simples. A verdade é como um mapa, ou seja, ninguém pode navegar pela vida sem se orientar. O conhecimento, que seria o posse desse mapa, que nos liga à realidade. Nas empresas, há uma importância absolutamente vital do conhecimento em qualquer negócio. Exemplo: discernir as necessidades dos clientes, monitorar as jogadas dos concorrentes e outros. É difícil ver como poderia haver alguma coisa mais importante do que a verdade. Talvez a simples importância da verdade ainda não seja suficiente apreciada. Com isso, as pessoas que hoje não utilizam a verdade de modo precioso e por isso utilizam de forma simples. Nosso próximo tema está relacionado com a verdade e a mentira. A entrevistada dessa noite é Carla Monteiro Wendling. Carla, em relação ao mundo de negócios, qual seria a maior tentação relacionada à verdade dentro de uma empresa? Então, a verdade é a base das relações humanas. No mundo dos negócios, a maior tentação das pessoas seria manipular outras para obter maiores resultados, envolvendo muito o uso da mentira. Assim podemos ver que a verdade dentro dos setores e até fora da empresa é destruída pelos nossos desejos de ambição. Nesta noite, contamos com a presença da senhora Marali Becker, a grande pensadora. Para você, aonde vai a capacidade humana para se obter resultados? Uma das maiores tentações é fazer o que for necessário, mesmo que envolva a manipulação de pessoas. E, obviamente, manipulamos por meio da verdade, blefando, enganando e mentindo. A verdade é facilmente destruída. O escritor Diógenes Laércio fez vários estudos sobre os costumes humanos e definiu o comércio da seguinte forma: o mercado é um lugar onde os homens podem enganar-se uns aos outros, mas ninguém pode ser expulso do reino da verdade e ser feliz depois. A verdade é como lubrificante das relações humanas e não pode haver alicerce mais sólido para ter excelência contínua. Próximo tema: verdade e respeito no âmbito profissional. Todos nós temos mentes que devem ser respeitadas e usadas. A primeira implicação disto é que o trabalho descuidado não pode ser satisfatório. Um dos gestos mais nobres que qualquer pessoa pode fazer com relação a outra pessoa é pedir a sua verdadeira opinião. E isso fará sentir importante, sendo que quando perguntamos, esperamos uma resposta. Tratamos a pessoa com respeito, fundamental, e esse comportamento tem muito mais probabilidade de se refletir em nós. Para resumirmos este tema, aqui está o professor Marcos Oliveira, que nos transmitirá qual é a relação entre a verdade e a essência da moralidade nos propósitos atuais das empresas. Se não criarmos um ambiente no qual exista respeito à verdade, não teremos respeito às pessoas. A única forma de estabelecer um relacionamento realmente do tipo eu, tu, com as pessoas ao nosso redor é buscar nelas e apresentar-lhe a verdade sobre o que estamos fazendo juntos. Essa é a única forma de tratar um colega de trabalho. É a melhor forma de tratar desde os fornecedores até os consumidores finais. Ao ser verdadeiro com o outro, você estará lhe mostrando respeito. Exemplo: sempre que pedir a opinião de um cliente e souber ouvir, o estará tratando como tu. E esta é a essência de um relacionamento moralmente sólido. E quando feito com a intenção certa, é sempre apreciado.
Dada e recebida apropriadamente, a preocupação em compartilhar a verdade, inevitavelmente, ajuda a gerar o espírito de cooperação crucial, as boas relações de trabalho a longo prazo. Nosso próximo tema está relacionado à verdade sobre a excelência. E estamos com a repórter Odete Letícia e as duas entrevistadas, Ana Maria Brega e Joana Prado. Então hoje vamos falar sobre a verdade e a excelência. Para vocês, explica pra gente um pouquinho o que é a verdade sobre a excelência. A verdade sobre a excelência, para mim, né, no meu ponto de vista, é aquela ideia que você tem foco, né, e posiciona as ideias, né, para você alcançar um objetivo que é almejado, né. Isso buscando sempre excelência. Excelência. Tem excelência que é utilizada também dentro de um ato competitivo. Tem muito isso em campo de futebol, né, onde os jogadores jogam a bola, né? Isso. E ele desenvolve essas ideias, que é chamada ideias de excelência, né? E você, Ana, conte-nos mais um pouco sobre isso, o que você quer argumentar. Você acha que isso que ela fala está completamente certo, entra em todo o contexto? Faltou acrescentar um pouquinho algo? Eu acho mais? que sim, no nosso dia a dia, na verdade, é uma pessoa individualista, né? No caso, ela pensa em si própria, né? Ela está dentro de uma empresa, em convívio com os seus colegas, ela não consegue interagir, ela não consegue, resolver assim, para todos, em companhia, para todo mundo, assim, trabalhar em equipe. Ela simplesmente pensa em si própria, ela quer fazer somente para ela ganhar em benefício. Ela não pensa em ninguém, não faz as coisas em grupo, em conjuntos. A ideia individualista é aquele que pensa, está dentro de um campo de futebol onde todos têm o mesmo objetivo, né? Porém esse diverge dos outros colegas de trabalho, né? E acaba gerando essa individualidade, que é chamada de excelência individualista, né? Que é inadequada, né? Tocando agora em outro ponto, o que vocês acham sobre a forma da gente falar, ou dar um recado a uma pessoa? O que seria mais correto a se fazer? Fazer rodeios para poder chegar e entregar esse resultado, essa resposta à pessoa, ou ser direto ao ponto, ir direto ao ponto? Dando um exemplo aqui, a gente tem um gerente que foi viajar, após muito tempo sem tirar férias. Ele chegou lá, na viagem dele, recebeu que o gato dele havia morrido, diretamente. Ele ligou pro gerente, falou pro empregado, disse que pro empregado que o empregado havia estragado as férias dele. Que o empregado... notícia diretamente. Isso, deveria ter feito rodeios. Logo em seguida a mãe dele morreu e ele fez os rodeios para contar que a mãe dele morreu. Você acha que isso realmente é necessário, fazer esse rodeio para dar toda a notícia, ou não? Se é verdade, vamos falar logo a verdade diretamente, ao invés de fazer rodeios para que conte a verdade. O que vocês pensam a respeito disso? Olha, no meu ponto de vista, eu contaria a verdade. Se é uma pessoa que tem problema de saúde ou algum tipo de situação especial, a gente procura um posto, um médico, um hospital próximo, né? E conta a verdade, que é do que fazer rodeio. Colocando isso dentro da empresa, como você se posiciona? Isso dentro da empresa, convoco, né? Para uma reunião, né? E primeiro eu converso com a pessoa, né? Falo supostamente o que ele faria se acontecesse algo de errado na vida dele, né? Aí eu ia ter uma ideia se eu poderia ou não falar sobre aquele determinado assunto. Vocês falaram também a respeito do individualismo. O individualismo, ao ver de vocês, é algo que atrapalha muito na vida de uma pessoa. Uma pessoa que tem um espírito muito competitivo e ela quer ganhar a todo custo, ela não está colocando individualismo para alcançar a excelência, mas sim porque ela é extremamente competitiva e ela só quer ganhar. Para ela, ou ela ganha, ou o segundo lugar para ela é nada.
O que vocês acham disso? Vocês acham que isso atrapalha de alguma forma a vida da pessoa? Sem dúvida, atrapalha no convívio com, igual eu acabei já falando, né? Atrapalha até no convívio com colegas dentro da própria empresa, do trabalho, dentro da própria casa, com familiares, né? Porque ela quer competir, ela quer ser sempre mais, né? Aquela pessoa e acaba sendo individualista, né? Não tem a visão, né, que os outros colegas têm, né? Que deveriam ter a mesma visão, né? Num campo competitivo, todos têm que ter o mesmo objetivo, né? Porém, o individualista ele não tem o mesmo objetivo que os outros, né? Ele pensa em si próprio, ele quer ser destaque. Um exemplo disso é no campo de futebol, onde todos os jogadores... Então, agora somente para a gente fechar, finalizar o assunto, então como que vocês resumem a verdade sobre excelência? Na verdade, a gente resume uma coisa só, né? Que você está dentro de um convívio, diante, igual eu já falei, do trabalho, onde você estiver, dentro até de uma faculdade, você tem que ser sempre sincero, verdadeiro, né? Tem que jogar a verdade com as pessoas. Para as pessoas terem um raciocínio, para ver que realmente você está agindo de forma certa, né? Certo. E também temos que saber confrontarmos, né? Porque você acaba se deparando com pessoas que têm uma ideia que é totalmente diferente de você, a pessoa diverge de você. Né? Você tem que saber ponderar isso aí, né? Saber lidar com a pessoa. Às vezes a pessoa aprende com você próprio, né? Quando você está fazendo um grupo de trabalho, né? Cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem a sua dedicação, né? Cada um quer agir com excelência, né? E dentro disso aí você acaba se separando com pessoas que divergem, infelizmente divergem do que você pensa, né? Então nós temos que nos adequarmos e verificar sempre qual que é a melhor forma, né? Então, encerramos por aqui, agradeço a presença de vocês e ficamos com essa aula de verdade sobre excelência. Muito obrigada, meninas, uma boa noite a todos. Estamos encerrando mais um Jornal da Verdade. Meus agradecimentos a toda essa massa brasileira que nos assiste. Boa noite. Corta pra 18. Con los terroristas. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza? Sendo que é ela que nos orienta. A verdade sobre... Desculpa. Boa noite, Ana Maria Brega. Boa noite, Joana Prado. Boa noite. Boa noite, Odete. Foda-se.